Boa noite, pessoal. A live de hoje é sobre transporte de animais para o abate e bem-estar. Hoje nós temos a zootecnista. Atualmente ela é professora associada 1 da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal da Bahia. Ela coordena o setor de ensino, pesquisa e extensão em caprinocultura da UFBA e ela é membro integrante da Comissão Federal e Estadual de Ética e Bem-Estar Animal do CFMV e CRMV da Bahia. Manuela Tosto. Boa noite. Obrigada, Beatriz. Obrigada ao pessoal pelo convite. Vocês me chamaram, né? E aí eu sugeri esse tema que fala, na verdade, de transporte de animais de produção, né? Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Na verdade, a gente vai falar de transporte de animais de produção e a relação dessa etapa, né, do sistema de produção com a relação com o bem-estar. Então, vamos lá. Espero que vocês aproveitem aí o conteúdo e que a gente possa bater um papo depois. Obrigada pelo convite ao pessoal do laboratório e vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente fala quando aborda o tema é transporte de animais de produção. Por que isso é importante? Já na década de 70, a Associação Veterinária Britânica falava que os animais eles deveriam ser abatidos o mais próximo possível de suas fazendas de origem. E por que isso, né? Porque o fato de você manipular os animais, a gente já retira eles, manipular de forma diferente da rotina, já causa uma movimentação diferente. Então, quando a gente fala de sistemas de produção de carne, de ovos, de leite, de produtos de origem animal para consumo humano, a gente fala de etapas, né? A FAO, em 2009, falava que o bem-estar de animais de produção passa por diversas etapas, né? Entre elas, o abate, uma delas, né, o abate, a oferta adequada de alimentos para os animais, de água, de qualidade e em quantidade, manejo desses animais pelo ser humano, essa relação, né, humano-animal, também tem a ver com manter os animais em condição que eles são geneticamente preparados, ou seja, adaptados a um determinado ambiente, mas existe um ponto em comum, né, que é o transporte. Então, a FAO, ela pontua que o transporte também, né, faz parte de vários sistemas de produção. Quando a gente fala de animais para abate, a gente fala de transporte, transportar do núcleo da fazenda até o abatedor. Esse trabalho aqui foi publicado em 2009 pela Carla Molento e Bond, e aqui vocês podem observar que diferentes categorias de bovinos, ou bovino de leite, bovino de corte, com diferentes sistemas de criação. A gente tem sistemas de criação a pasto, confinamento, semi-intensivo e confinamento, né, nas diferentes categorias de bovinos. E ele fala aqui de alguns pontos que estão relacionados vamos dizer, a condição de bem-estar comprometida, né? Existem vários pontos aqui com relação a manejo no pasto e no confinamento a gente tem pontos adicionais, que é a limitação de espaço e ambiente pobre, no caso de bovinos de leite, e no caso de bovinos de corte, a gente tem aqui sistemas de marcação e a limitação também de espaço e ambiente pobre no caso de confinamentos. Mas o que é que duas categorias de bovinos e esses diferentes sistemas
tem em comum é o transporte, tá? O transporte dos animais para o abate. No caso do bovino de leite, pode ser para abate, animais de descarte, ou para trânsito de locais. O transporte, ele engloba desde a embarcação dos animais no carro, né, no veículo, na verdade, e aí a gente tem várias situações, né, de embarque. Aqui vocês podem ver uma, que o animal é amarrado pelo pescoço e é submetido aqui a uma rampa improvisada. Nesse caso aqui, está se transportando os animais em gaiola através de rio, né, fazendo esse transporte, essa travessia aí, fluvial. Aqui a gente tem um transporte nada tradicional, né, um garoto na bicicleta amarrou o bode aí no pescoço, nas costas, e temos, assim, situações inusitadas relacionadas ao transporte. Então, quando se fala de transporte de animal, a gente pretende, isso aqui também é uma situação de transporte, onde o piso inadequado, sujo, animal caído, e a altura aí da carroceria. Então, quando a gente fala de transporte, a gente fala de fatores, né, que inicialmente interferem no bem-estar. A gente fala de remover os animais do ambiente conhecido, ele vai sair daquele ambiente de fazenda, do ambiente de onde ele passa o período, né, de vida, com animais ou lotes conhecidos. Na maioria dos casos, os animais, eles são animais sociais e vivem com indivíduos que já fazem parte da rotina. Então, em algumas situações, a gente vai ter mistura de lotes de animais que não fazem parte, né, do mesmo convívio, da mesma rotina. A gente vai ter restrição de espaço, restrição de água, de alimentação e modificação da rotina de forma geral, acarretando o estresse, né? E aí a gente tem situações que implicam, né, nessa condição de bem-estar no transporte. A gente tem a situação de condução, embarque e desembarque dos animais no veículo transportador. A gente tem o tempo de transporte, ou seja, o tempo de viagem. Então, qual é o tempo que o animal vai levar dentro daquele carro? E a gente não contabiliza somente o deslocamento do veículo, tá? A gente contabiliza o período de embarcação dos animais e desembarque, que aí a gente é o que conta no tempo de transporte. Se falar das condições térmicas do ambiente, no período que esses animais vão viajar, né, as condições externas, térmicas externas e no interior do carro, do veículo, dos padrões do veículo, das competências do motorista. Não adianta a gente falar de viagem, de transporte, se a gente não falar no condutor do carro, né? E fome, desidratação, sede. Existem viagens aí que elas duram muito tempo, mais de um dia, enfim, e pode causar fome, desidratação, em função das perdas, né, por sudorese, vômito. Lotação dos caminhões também, a gente tem número de animais por área. Lesões que podem ocorrer durante o transporte e enjoo de viagem. Além disso, a gente, em alguns casos, tem também índices de mortalidade. Com base na Instrução Normativa de 58, né, ou 56 de 2008, se estabeleceu algumas normas de transporte, onde os animais eles devem ter acesso a uma rampa adequada. Normalmente, a rampa de embarque ela deve ter até no máximo 20% de inclinação.
se falar entre 12% e 15%, para que essa rampa ela seja suave, né, e atinja a base da entrada do veículo transportador. Também essa área de movimentação ela deve ser adequada para evitar que os animais eles montem um no outro no momento da embarcação. Deve também evitar que eles parem, né, aqui no momento da entrada. Essa rampa ela deveria ser toda fechada, assim como esse sistema aqui de corredor, tá, do brete, da seringa. Deveria também aqui a rampa, assim como é essa, ser fechada, essa daqui. E essa altura aqui, ela deve ter uma inclinação de 20%. Com relação ao carro, a necessidade da circulação de ventilação aqui no interior é importante, tá? Essa ventilação favorece a dissipação de gases, como gás carbônico, amônia, tá? É adequado que a parte de cima ela tenha proteção, mas seja aberta. Além disso, a gente também tem que observar o piso adequado do carro para evitar escorregamento aqui também na rampa. Essa rampa ela deve ter o piso chanfrado para evitar que o animal escorregue. Ângulo, eu já falei da rampa, e a presença de cama, né, no piso do carro. São alguns fatores de exigência dessa instrução normativa. Além disso, esses caminhões não devem permitir fuga dos animais, tá? Evitar também a sujidade em grande excesso aqui nos carros. Outro fator que deve ser levado em consideração é a ausência de material perfurante. A gente vai entrar em mais detalhes mais para frente. Aqui é um trabalho que foi publicado em 2018 por Vozlorova e colaboradores, mostrando o transporte de coelhos e a mortalidade, o índice de mortalidade desses animais ao serem transportados. Esse trabalho mostra aqui que há um aumento, né, na mortalidade desses animais durante o transporte, em função do tamanho do lote. Quanto maior o lote, maior o índice de mortalidade. Também mostra as condições aqui relacionadas à distância de transporte, né? À medida que a distância aumentava em quilômetros, se tinha um aumento, né, na mortalidade desses coelhos. Esse trabalho aqui, ele mostra, foi publicado na Animal, não, acho que é desse ano, é 2018 também. Esse trabalho, ele mostra aqui os fatores que afetam o bem-estar, né, e a qualidade da carne de ovinos abatidos no Chile. E se constatar aqui, quando a gente fala de estresse, a gente fala de níveis de cortisol, os autores, eles avaliaram os níveis de cortisol e fizeram uma revisão, na verdade, isso aqui é uma revisão de literatura, e traz informações sobre as publicações de Navarro, Dedit e colaboradores, Baeza e Larrondo e colaboradores. E o Navarro, ele avaliou a condição de estresse de animais, aqui no caso ovinos, transportados por 49 horas, e observaram aqui que os animais com alta densidade havia um nível de cortisol elevado, né, em relação aos animais na fazenda. Então, esse fator de transportar esses animais elevaram aqui os níveis de cortisol
após 49 horas de viagem. Também, TEDIT colaboradores encontraram aumento também nos níveis de cortisol após 48 horas de viagem por ovinos. A Baeza encontrou também, aqui ele não encontrou, né, na verdade ele não encontrou aumento, por quê? Porque ele avaliou animais transportados entre meia hora e 4 horas. Então, se vocês puderem observar, a alteração no nível de cortisol, né, nos 2 primeiros casos que houve, e no terceiro caso, onde o tempo de viagem foi curto, a gente não observa, assim, um aumento de cortisol, assim como, nesse caso aqui também de Larron, de colaboradores, também não houve aumento no nível de cortisol. O período de viagem depende de controles legais, né? Nos Estados Unidos existe a lei das 28 horas, ela foi estabelecida ainda no século XIX, onde os animais podem ser transportados em viagens de até 28 horas, onde se estabelece 5 horas de descanso, né? E onde os animais podem ter acesso a um local, descarregar, sair do carro, tomar água e se alimentar. Na Austrália, existe o Código de Prática para o Bem-Estar Animal, e o transporte ele deve ser feito com menos de 48 horas para bovinos e ruminantes de forma geral e suínos com menos de 24 horas. As diretrizes europeias do transporte, né, estabelece 8 horas como uma hora limite. É aceitável 24 horas quando se tenha disponibilidade de água nos caminhões de suínos ou de 29 horas comparada para descanso para bovinos e ovinos adultos. No Brasil, a gente tem essa resolução do COTRAN, número 675, de 2017, onde o ano passado a gente teve aí uma outra resolução, né, outra portaria que estabelece as normas para o transporte de animais, onde se orienta uma viagem de até 12 horas de viagem. Essa resolução aqui de 2020, do ano passado, foi em junho, ela consolidou essa resolução anterior aqui de 2017. Ela é mais completa, estabelece, inclusive, normas de transporte para os animais. Aqui no caso de animais de interesse econômico, de esporte, de lazer e de exposição. Não abrange animais domésticos, pet e silvestres. Isso aqui é transporte de animais de produção. Com relação ao padrão do veículo, essa resolução e o COTRAN, ele estabelece que o veículo de transporte de animais vivos, denominado VTAV, que é um veículo automotor com equipamento de contenção de carga, ele pode ser fixo, reboque ou semi-reboque, ele pode ser construído ou adaptado, e ele precisa de licença do COTRAN para circular e fazer o carreto de animais. Aqui mostrando alguns veículos que estão dentro do padrão, sendo que se observa que o veículo de transporte de aves, ele deve ter condição de levar as caixas de embarcação das aves, mas com contenção e evitar que, não permitir que essas caixas elas se desloquem, tá? Aqui mostrando a parte superior de um caminhão transportador de bovino. Como eu falei para vocês, a parte superior ela é aberta, contendo, né, essa proteção aqui, para que os animais eles não pulem, não tenham a possibilidade de sair do caminhão. Aqui é de forma mais detalhada que eu trouxe para vocês alguns itens que estão na resolução, né? Então, um caminhão transportador, ou um carro, um veículo transportador de animais, ele deve evitar o sofrimento desnecessário,
evitar ferimentos. A largura desse caminhão, ela deve permitir a entrada dos animais sem que haja ferimentos e lesões. Também a altura. Também foi estabelecido em dezembro do ano passado que esses caminhões, tipo o double truck, ele pode chegar até 4,7 de altura, para permitir que os animais não fiquem agachados, né? Circulação de ar, vocês veem que essas aberturas aqui garantem uma circulação, não 100%, mas garante alguma circulação. Deve-se permitir também que o motorista ele consiga observar se tem animais brigando, se tem animais caídos, animal ferido. Também não deve ter superfície com proeminência, com material pontiagudo, que possa causar ferimentos nos animais durante o trânsito. Também evitar as laterais e a parte superior, evitar fuga, né, ou queda. A abertura do compartimento para embarque dos animais. Meu mouse está com problema. Deve alcançar a totalidade da largura e deve possuir um mecanismo para travar, né, e evitar que essa abertura ela ocorra e os animais, existe a possibilidade dos animais se machucarem. Indicar de forma visível na parte traseira, deve vir um número de telefone para caso de emergência, também o 191 pode ser acionado, e esses veículos, como eu falei anteriormente, ele deve ter uma certificação de adequação pelo Denatran e pelo órgão específico, né, legislação de trânsito específica. Esse trabalho aqui de Bertolini traz para vocês a importância do tipo de caminhão que se usa no transporte, né, na qualidade do caminhão. Por que a gente tem tanta preocupação com o tipo de veículo que vai se usar? Bertolini e colaboradores, eles publicaram esse trabalho mostrando que mostrando que a depender do tipo, né, de veículo, vai se ter mais acidentes. Se vocês separarem aqui, ó, o caminhão tipo truck, ele promove menos quedas, menos escorregões, menos vocalização, menor necessidade de ponteira, aí no caso da carreta tipo baixa, e batida contra objetos fixos menor, no caso do caminhão truck. Se vocês observarem, a carreta do tipo double deck que causa mais interferência nas condições de indicadores de bem-estar. E aí esse trabalho, ele mostra aí, ó, após a chegada desses animais, o total se avaliou as carcaças, 18 no caso de caminhão truck, 29 na carreta baixa e 38 no double deck. E se observou aqui, ó, 66% de carcaça lesionada no truck, mais de 79% na carreta tipo baixa e 100% das carcaças com lesões no double deck. E as lesões tinham características de serem recentes, não eram lesões antigas, que a gente poderia até dizer, não, as lesões ocorreram no momento lá do transporte, foi na fazenda, não, foram lesões recentes. Além do tipo de caminhão, a gente deve se observar também a competência do motorista, né? O motorista é a pessoa responsável em conduzir o carro, então ele deve ter essa compreensão de que ele está transportando uma carga viva e ele deve entender sobre os requerimentos necessários e autorização para que ele possa conduzir essa carga.
ele deve estar com toda a documentação, hoje se cobra a GTA, né, que é o Guia de Transporte de Animais. Ele deve entender do caminhão, do funcionamento do caminhão, do veículo, no caso, deve entender das leis de bem-estar, e hoje é necessário que ele faça tenha habilitação, ele tenha um treinamento para lidar com carga viva, e ele deve, todo um pré-transporte deve ser feito, né? Como planejar a viagem, como caso ocorra algum acidente, solucionar um problema, um veículo está com alguma peça, precisou de algum auxílio, então ele tem que estar habilitado para atender as necessidades adversas. Ele deve ser habilitado a completar e preencher documentos necessários, tratar dos animais, parar o carro, lidar com os animais, tentar levantar um animal caso caia durante o transporte e saber onde buscar ajuda. Ele tem que ter todo um planejamento de viagem, caso haja necessidade de parar o carro, de transportar ou de desembarcar os animais, ele tem que saber onde vai desembarcar, o tempo de chegada nesse local. Tem que prever também as paradas habituais de viagem, né? Para viagem de 12 horas, existem paradas habituais, que é de café da manhã, do motorista, almoço, e aí por aí vai, né? Onde parar o caminhão, como esses animais vão ficar durante essa parada. Então, esse motorista ele tem que ter essa habilidade aí. Outro fator que interfere é o estresse, ou pelo calor, ou pelo frio. Vocês, como alunos, eu não sei, são alunos de graduação, de qual curso, independente, existem fatores que interferem, né? A gente tem aqui o que a gente chama de zona de conforto, esse gráfico aqui mostra a zona de conforto, onde os animais, não há alteração na fisiologia desses animais, e eles estão numa condição de conforto térmico do ambiente. Fora isso, existem alguns recursos fisiológicos que são acionados e comportamentais também, para que o animal ele garanta a condição de homeotermia ou manutenção da temperatura corporal dele, tá? Então, o ideal é que esse animal seja mantido na zona de conforto. Caso ele saia dessa zona de conforto, há alterações fisiológicas para que ele se mantenha numa condição de homeotermia e homeostasia. Mais animais são mortos, o Webster falava, né, que mais animais são mortos à chegada no seu destino em razão do estresse calórico do que qualquer outra causa. E aí a gente traz esse trabalho aqui, que foi publicado em 2010, por Chauvin e colaboradores, na Animal, e eles disseram que as condições climáticas vividas por aves no processo de pré-abate influenciou a mortalidade. Esse transporte aqui foi realizado na China, e lá se obteve um transporte num período de temperaturas muito baixas. E esses animais, grande parte morreu em função da chuva incidente e por eles estarem molhados e das baixas temperaturas. Esse trabalho foi publicado em... Gente, esse aqui não tem uma data. Enfim, por Sam Turton, pela Research in Veterinary Science, e fala do impacto do veículo durante o transporte, impacto nas emoções dos animais durante o transporte, né? Ele fala do acionamento do sistema nervoso central, principalmente do sistema autônomo, onde
uma série de fatores ambientais vão interferir diretamente no sistema nervoso central do animal. Aí fala do sistema vestibular, que faz o monitoramento da direção dos movimentos, dos olhos, que monitora o espaço, músculos receptores sensoriais articulares, que falam do equilíbrio do corpo, para ver se ele está em movimento ou não, e pressão dos receptores, que a gente tem vários receptores elétricos, né, que indica se o corpo ele está em contato com o chão ou com qualquer outro objeto. Então, aqui mostra mais ou menos um resumo, né, um esquema sobre como a estrutura de equilíbrio do animal funciona. Então, o sistema de movimentação do carro traz um certo desequilíbrio que vai acionar o sistema nervoso central, e as respostas do sistema nervoso autônomo, elas vêm durante esses estímulos. Então, o que vai acontecer? Um aumento nos níveis plasmáticos de vasopressina, vai aumentar a taxa de batimento cardíaco, a salivação, a sudorese, e ao longo do tempo, né, esse processo se inicia com náuseas, com enjoo, e esse processo ele vai se intensificando, causando taquicardia, causando mais sudorese, mais salivação, e aumentando os níveis plasmáticos de adrenalina, CTH, de prolactina e outros hormônios, como o crescimento, e, consequentemente, a gente vai ter aí uma ativação do nervo frínico, que vai causar uma contração do diafragma e, consequentemente, a expulsão, né, do conteúdo gástrico, provocando o vômito. Então, a depender da movimentação, ou seja, de como é conduzido o carro e como o motorista e as condições do ambiente interferem, a gente vai ter aí animais vomitando. Isso ocorre com mais frequência em suínos, também pode ocorrer com bovinos. Aqui mostrando a percepção de bem-estar durante o transporte de animais na China e de abate também. Aqui esse estudo aí que eu passei para vocês, que foi publicado na PLOS ONE, em 2019, ele fala que esse trabalho traz investigação de percepção de bem-estar pelas partes da indústria, né, interessada no transporte e no abate, e fala que grande parte da preocupação dessas pessoas que foram questionadas, então elas receberam um questionário, preencheram um questionário, diz que grande parte da preocupação foi com relação ao atordoamento pré-abate, né? Também eles falaram da importância da qualidade de viagem dos animais, em função da característica, né, de lesões que os animais chegavam, também do estresse térmico. Falou que existe uma preocupação com relação ao frio, e falou também da duração da viagem, que é considerada importante, mas que a importância, existe uma importância, mas que ela não é prioritária, mas sim intermediária. Também falou que existe uma preocupação, também relatou, né, que existe uma preocupação com relação ao tempo desses animais ficarem em pé. Então, se fala que viagens muito prolongadas, o animal se cansa e começa a deitar. A preocupação com relação a isso, o animal se deitar, é os outros pisotearem, causar uma lesão muito grande nesses animais que estão deitados. E esse questionário serviu e serve para a gente também como uma forma de exemplo, né? Para atividade de treinamento, para atividade de melhorar os sistemas de transporte e de abate, no caso,
da indústria. Aqui, problemas relacionados à fome, à desidratação, à lotação dos caminhões, à queda, tudo isso está inserido nessa resolução e necessidade de trânsito, né, que a gente busca ter quando os animais são transportados. Problema severo de sede, fome e desidratação ocorre muito em suínos e aves, é mais severo, né, nessas categorias de animais, e menos severo em ruminante em função da característica do rumo, né, ele é um reservatório de água e de alimento, mas que também ocorre, tá? Esse trabalho aqui foi publicado pela Embrapa e de Concórdia, aí onde vocês se encontram, né? Ele fala do transporte de suínos, de matrizes suínas de descarte. Foi publicado no passado. E ele relata que o transporte desses animais ele está adequado, tá? Foram avaliados mais de 6.000 matrizes transportadas de 81 produtores de leitões e em 2 frigoríficos de Santa Catarina, e não encontraram inadequação no transporte desses animais, o que é uma boa coisa, né? Trabalho de Coffrey, Coffrey e colaboradores, ele fala de fatores que afetam a mortalidade e durante o transporte de frangos para o abate na região do Canadá. Eu peguei esses 2 gráficos desse trabalho para mostrar para vocês que à medida que eu aumento também a hora de viagem, eu tenho um aumento no índice de mortalidade, tá? E aqui, se vocês observarem, na medida que eu vou aumentando a temperatura, porque a região é muito fria, vocês veem que a temperatura aqui sai de menos 32 e vai até 32 graus. Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu tenho uma redução na mortalidade desses frangos. Aqui eu queria que vocês me dissessem, eu não sei se existe a possibilidade de eu ter esse feedback, mas esse caso aqui, ó, esse transporte, queria que vocês me dissessem de onde é. Aparentemente, ele parece ser de uma região, né, oriental. Afinal, temos um oriental aqui dirigindo esse veículo de 2 rodas, carregando aves. Isso aqui é em Pernambuco. Cristandade do Norte, em Pernambuco. Essa senhorinha, ela estava transportando 347 galinhas. Isso aí eu peguei na internet, achei interessante, por curiosidade, né? Ela foi autuada, ela foi presa e mostrou-se, acho que em pouco tempo depois ela foi solta, porque mostrou que ela não tinha conhecimento de algumas diretrizes, enfim, ela foi solta. Aqui também mostrando uma forma inadequada de apanha dos animais, né, de aves, aqui os animais se mostrando com o bico aberto, então não se faz esse tipo de apanha, tá? Mostrando o transporte de aves, mostrando os animais aqui dentro dos caminhões. Esse caminhão que eu mostrei, ele deve ter essas contenções e as contenções laterais para evitar o deslocamento das caixas. Na chegada, na região do abatedouro, esses caminhões, eles devem ficar numa área coberta. Nessa área aqui, sempre tem ventiladores, às vezes com nebulizadores acoplados, para que se garanta uma condição de bem-estar desses animais durante a chegada no frigorífico, no abatedouro, né? Aqui mostrando o transporte de suínos, aqui a rampa de embarque de suínos, se vocês observarem, ela é cheia de fissuras,
Essas fissuras garantem que o animal não vá escorregar e mostrando a condução adequada que deve ser feita com esses animais, sem o uso de ferrões, sem uso de choque elétrico. Normalmente se usa essas placas ou chocalhozinhos para conduzir esses animais de uma forma mais gentil e menos estressante. Com relação à lotação, se deve ter sempre cuidado com base na área e a densidade dos animais, o tipo de caminhão, caminhões double deck, né? Eles devem ter rampas móveis para garantir que o animal ele não precise, ou que o indivíduo ele não precise carregar os animais para colocar no andar de cima. Transporte de bovinos, a gente tem que observar também o embarque e desembarque, evitar o uso de bastões, para garantir que esses animais não tenham marcas, não tenham hematomas, também evitar rampas ruins. Misturar todos jovens não é adequado, tá? Animais jovens com animais adultos não se deve transportar. As vacas de leite, antes de serem transportadas, elas devem ser ordenhadas, caso estejam em lactação. E os vitelos, incapazes de deitar, devem ter uma cama adequada e lotação alta. Tem que se observar a desidratação de animais em lactação, bezerros em lactação. A desidratação ela é mais acentuada e deve-se ter cuidado com relação a isso. Aqui, mostrando, né, um transporte inadequado de bovino, tudo errado aqui, o animal já está machucado, ele é preso pelo pescoço, que pode causar enforcamento do animal, não tem proteção lateral, nem traseira, nem proteção na parte superior do carro, né, podendo ocorrer a possibilidade do animal pular desse caminhão. Aqui mostrando o transporte de pequenos ruminantes. Vou ver se eu consigo acessar uns vídeos que eu fiz na época que eu tive na Inglaterra e que eu achei bastante interessante o sistema de carregamento do caminhão. Deixa eu ver se acesso aqui para vocês. Esse sistema aí, gente, é um sistema móvel, né, de brete e de seringa, onde o proprietário aí, ó, ele faz a seleção dos animais manejando essa portinhola aí, tá? Então, os animais que ele queria que saíssem iam para frente, os que ele não queria que saíssem entravam nessa área aí. Esse caminhão também é de andar. Eu espero que vá para o lugar certo aqui. Aqui tem também mostrando o desembarque, né, desse caminhão que foi cheio. A estrutura é muito legal, essa área aí é onde ocorrem as vendas dos lotes. Esses lotes são leiloados, são pesados e leiloados na hora da chegada. E aqui é mostrando o proprietário, o motorista, o manejador dos animais. Lá na Inglaterra o pessoal faz tudo, né? E aí é desembarcando os animais, os lotes a serem vendidos. Daí eles já vão direto para uma balança e são separados dentro daquelas baias ali. Pouco tempo depois é feito o leilão e os animais são comercializados. Os bichinhos gordinhos.
proprietário está lá dentro do caminhão. Bom, transportar ou não transportar, né? A gente tem aí condições, situações emergenciais e acidentes. A gente não deve transportar animais doentes ou feridos. A gente deve tratar esses animais primeiro. As emergências e acidentes que podem ocorrer durante o transporte, a gente deve buscar fazer um abate emergencial num abatedouro mais próximo, tá? Pedindo, mediante autorização nos órgãos competentes, mas deve-se fazer um abate emergencial, o animal que não tem como se cuidar, né? Como um veterinário cuidar. Gestação adiantada, animais em terço final da gestação não devem ser transportados, assim como animais recém-nascidos e animais lactantes. Para saber ou se definir se deve-se ou não transportar os animais, a gente faz algumas perguntas, né? O quão emergencial é esse transporte? Quão severo é o acidente? Quão doentes os animais estão ou feridos? Quão adiantada é a gestação? E quão recentemente, ou de forma recente, os animais estão nascidos. Não se deve transportar animais que vão parir durante o transporte, que deram à luz nas últimas 24 horas e recém-nascidos com umbigo não cicatrizado. Isso é uma questão de precaução e evitar maiores acidentes e estresses desses animais. Evitar o transporte de animais feridos, a menos que tenha um ferimento pequeno, que possa suportar seu peso em todas as patas e possa caminhar sem ajuda até o transportador, ou a gente deve transportar para um tratamento veterinário emergencial. Com relação às considerações finais, o manejo adequado dos animais de produção durante o transporte, a gente busca reduzir o comprometimento do bem-estar com essas diretrizes e normas e resolução, melhorar a adequação no local da chegada, busca reduzir perdas de produto, busca melhorar a qualidade de trabalho de funcionários de instituições envolvidas e é bom para os animais. Quero, de novo, agradecer ao convite e espero que tenham aproveitado as informações. Obrigada. Muito obrigada, Manuela. A gente que agradece, foi incrível. Acho que todo mundo. Tá me ouvindo? Ah, que aqui travou. A gente que agradece, foi incrível. Acho que todo mundo aproveitou muito, gostou muito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se a gente não tiver perguntas, aí eu vou para o encerramento. Deixa eu só olhar. O pessoal falando que chegaram atrasados, mas acho que não. Não. Bom, então eu quero te agradecer mais uma vez em nome do laboratório. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar tanto com a gente. Tá. Vocês gravaram, Beatriz? Sim, tá gravado. Ele fica disponível? Eu poderia ter acesso à gravação? Sim, eu coloco no YouTube, daí eu posso te passar o link e eu posso te mandar por MP4 também, se você quiser usar. Tá bom? Tá, joia. Obrigada, eu que agradeço. E sucesso aí com vocês. A gente que agradece. Viu? Tchau, tchau. Tchau. E para quem quiser certificado, lembrando, é só chamar a gente no Insta, mandar o nome completo no Instagram, tá? Que a gente manda o certificado para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau.